Quem assim me vê cantando pensará que sou feliz. Eu levo a vida pensando no homem que não me quis. Eu fui convidada para fazer a direção musical da releitura, da regravação do disco Quarto de Despejo, da Carolina. É um disco raríssimo, muitas pessoas não conhecem, acho que a maioria das pessoas não conhece. Mostra-me a porta da rua, vai-se embora e me deixa em paz. Vai, e não volte nunca mais. Esse sou eu, essa é a Carolina. Nossa, vocês promoveram o encontro. Esse aqui é de quem? Nossa, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Você tem que terminar. Não terminou? Gente, muito obrigado assim, por promover esse encontro, né? Do Otávio com a Carolina. Tristonha e desiludida, esse amor que eu te dedico e não ser correspondida, vai. A regravação que eu fiz foi a partir da percussão e da voz, porque eu imagino, ela não tinha violão, ela não tinha instrumento nenhum em casa, o único instrumento que ela tinha era a voz, né? Então ela cantava. O Aldário descobriu as músicas porque as crianças, os filhos estavam cantando. Então, se eu tenho a voz, a única outra coisa que eu tenho é o ritmo. Eu posso batucar na panela, eu posso bater palma, eu posso bater no meu corpo. E a música começa a partir daí, né? Começa a partir do tambor, e o tambor começa a partir do nosso corpo. E não volte nunca mais. E escrever sobre Carolina é uma grande missão. Como eu falei para vocês, eu descobri tardiamente as obras de Carolina e a minha ideia no Procura-se Carolina foi justamente trazer essa linguagem, né, da poética da Carolina para as infâncias e trazer a linguagem também dos diários para as crianças. E aqui eu pude fazer uma conexão entre a comunidade escolar, entre professores também. Aqui eu faço uma homenagem também aos professores que, enfim, são incríveis na difusão das obras da Carolina. E eu busquei um mote. Qual foi o mote? Uma menina que tinha o mesmo nome da Carolina e que até então não gostava de ler, não tinha um apreço pela leitura. E essa menina, ela descobre na escola, que a escola tinha um acervo com as obras da Carolina, e ela olha e vê que é o mesmo nome. Poxa, qual é o nome da autora? Carolina, meu nome também é Carolina. E ela tem interesse das obras da Carolina a partir dessa questão assim, dos nomes serem iguais, né? E ela vai olhar as fotos da Carolina e ver que a Carolina tem o mesmo tom de pele, ver que a Carolina tem o mesmo cabelo que o dela, e aí ela tem interesse nas obras da Carolina. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Nenete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Nenete da favela. Conhece a Maria Rosa. E a gente vai contar um pouco sobre o livro do Interruptor Debaixo da Escada, que foi feito pela Janaína Tukitaka. É sobre uma bruxinha assim que ela vai transformando coisas, eram 2 sapos, ela tá transformando em patinhos. Aí os patinhos pulavam, porque antes de ser patinhos era sapo. Eu me chamo Cristino Apchana, sou escritor indígena,
sou de Roraima. Essas são algumas obras que tenho. Esse, começando com o último, Terra, Rios e Guerra, é uma aventura de um menino e é uma fuga do povo dele para uma outra região e chega próximo de um inimigo também. Esse é um livro novo, saiu agora esse ano. Temos Sapatos Trocados, Como o Tatu Ganhou as Suas Garras. Temos A Cor do Dinheiro da Vovó, que é um livro que trabalha um pouco sobre educação financeira, sobre economia e também fala sobre a história do dinheiro, as mudanças que tiveram no Brasil. E tenho esse outro aqui que é o Boca da Noite. Livro Boca da Noite, ilustrado pela Graça Lima. É um livro muito premiado, tem cerca de 10 prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, o Peter Pan, que é o segundo maior prêmio infantil juvenil do mundo. Tá, qual que foi a ideia para você fazer esse castelo e todo esse fundo aí para poder fazer? Bom, a ideia surgiu, na verdade, do nosso livro Castelos, e essa, então, foi uma ideia de trazer o castelo sobre rodas. Então, a gente pensou, como que a gente pode deixar mais lúdico, né, mais lúdica a experiência do comprar, né, pelas crianças. E aí, a gente, então, decidiu fazer uma estrutura que lembrasse a capa de um dos livros que é um dos nossos mais vendidos. Então, foi assim que tudo começou. Na Padaria de Livros, a gente sempre quer trazer um pouco desse aspecto mais lúdico da leitura. A gente acha que é importante conectar a leitura com o lado lúdico, né? Então, a gente quis trazer essa personificação do castelo para a criança já começar a sonhar e já começar a se imaginar desse ponto, assim, olhando a banca. Bom, cria do governo foi criada numa diversidade que eu passei, né? Essa diversidade vem desde criança, ele retrata o período infantil em que a ditadura roubou esse lado, né? A ditadura rouba esse lado da infância e um pouquinho da juventude também. E a gente, na diversidade do Carandiru, a gente conseguiu de alguma forma escrever ele. Bom, era proibido escrever, é proibido ensinar, proibido aprender, é proibido ler. E de repente o choque, a tropa de choque entrou lá e rasgou tudo. Rasgou tudo, ainda me arrastaram, me bateram, me agrediram. E eu falei que podia acabar com o meu corpo, menos com o meu cérebro, que eu vou escrever de novo. E quando eu cheguei do lado de cá, houve muitas dificuldades para esse livro, mas uma pessoa que está aqui, Camila Ribeiro Leite, minha mãe, que me adotou, uma mãe 40 anos mais nova que eu, e ela falou, nós vamos publicar isso. Nós vamos publicar, e hoje está esse sucesso já da segunda edição que nós estamos, né? Rumo à terceira edição, antes de lançar o próximo livro também. E uma vez o Crick chegou em casa com um envelope misterioso, me dando uma missão de que o livro teria que se tornar realidade. Daí no começo de 2020, a gente começou a se encontrar com o pessoal da editora Entre Mares, com o Adriano da Entre Mares, lá na biblioteca Terra Livre. E daí a gente começou a organizar como seria a transcrição, porque o material estava todo escrito à mão. A gente começou a organizar a transcrição quando começou a pandemia. Então o livro foi transcrito pelas pessoas na pior fase da pandemia, em que a gente estava todo mundo realmente muito trancafiado em cada casa, né? Reescrevendo essas palavras que outrora foram escritas na prisão. E depois a gente teve a contribuição, foram 7 pessoas que ajudaram a transcrever o livro. Depois a gente teve a contribuição de 70 pessoas que doaram o valor necessário para a impressão da primeira edição. E a gente fez o lançamento no Sesc 24 de maio. E daí agora, nesse ano, 2024, a gente semana passada fez o lançamento da segunda edição, também no Sesc 24. Rumo à terceira, porque Cria do Governo é sucesso nas prateleiras. Muito bom.
sou a Tatiana. Meu nome é Carol. Eu queria saber um pouco sobre sua barraquinha, sobre o tema mais ou menos dos seus livros. Um pouco sobre ele. Bom, eu estou representando a editora Veneta. A Veneta, o nosso carro-chefe, são histórias em quadrinhos. A gente tem alguns títulos que eles são livros textos tradicionais, mas a maioria são quadrinhos. Você tem um preferido daqui? Eu tenho. Meu preferido é o Mukanda de Teodora. O Mukanda de Teodora, ele vai falar de uma escrava que ela de fato existiu. Mukanda quer dizer carta. E aí ela escreve cartas através de um escravo alfabetizado para tentar encontrar o marido e o filho e para tentar a alforria para ela voltar para Angola. Aí o Marcelo de Salete, ele é um escritor, quadrinista e ele também é historiador. Então ele tem toda uma pesquisa de campo para falar sobre as histórias dele. Ele também escreveu Angola Janga e outros títulos nossos. A gente está lendo junto o livro Boi de Conchas e Outras Histórias Caiçaras, que foi escrito pela Janaína de Figueiredo, que foi também mãe da comunidade. E ela é uma mulher caiçara que fez alguns livros sobre a cultura caiçara. E gentilmente ela nos cedeu 3 curtas que foram feitos a partir desse livro que a gente está lendo. Então a gente iniciou o nosso encontro hoje com o Cine Caiçara, apresentando esses curtas, e a gente segue com a oficina de letras flutuantes. Bom, então esse é o livro da Ruth Gilman, California Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal. Esse é o grande clássico sobre o assunto nos Estados Unidos, mais inclusive do que os livros da Angela Davis na questão prisional. A Ruth Gilman está ficando conhecida agora no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ela é a base de todo... Quando é esse livro lá? Lá ele foi publicado em 2007. Entendi. E ele fala sobre o complexo industrial prisional, a formação do complexo industrial prisional nos Estados Unidos. Vocês trouxeram para cá? E a gente trouxe agora, ele foi publicado faz 2 meses. Então ele acaba de ser publicado, tá bom? Entendi. Então esse é o grande clássico sobre essa questão. E ele é o 2º volume da coleção Raça e Capitalismo. Tá. E o primeiro livro é esse que eu traduzi, também ambos eu traduzi, que é o Capitalismo Carcerário, da Jack Wang, que é a mesma temática prisional, carcerária, porém mais recente, mais contemporânea. Então acaba meio que tratando de uma distopia americana atual em torno da prisão, da polícia, e pensando a polícia como um agente algorítmico que age a favor, junto com os algoritmos, para prender as pessoas pobres, sobretudo pretas, e não só pretas, mas como eles dizem lá, né, colored people, palavra, né? mas que lá é usada de outra forma, né? Lá é aceita pelos movimentos, porque abarca não só as pessoas pretas, como filipinas, latinas, indígenas, vai todo mundo num âmbito que às vezes colored, às vezes people of color, na maior parte das vezes brown people, né? Em sua vida nada é normal. Ser prisioneiro após o parto natural. Ao chegar nesse mundo há um tempo, já estava predestinado a um grande sofrimento. Esqueceram que essa vida é uma criança, sem culpa nenhuma lhe tirar a esperança. Esse mundo real não lhe reconhece. É de se falar, isso nunca se esquece. Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar, sobrando o orfanato como seu futuro lar. A fuga é sua meta, está consciente. Não quer mais ser torturado por essa gente. É o que se pensa quem vive essa situação. Arrumar um jeito de chegar no mundão. Ainda criança conseguiu escapar. Teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe enxergavam nas ruas, mesmo tendo que dormir em calçada nua. Lá naquele mundão, não quis andar maltrapilho. Muito menos dormir no chão, ele tinha estilo. Na falta de opção, ele então virou ladrão. Cria do governo, isso não é normal. Cria do governo também não é natural. Cria do governo, você não tem vez. Cria do governo, vai viver no xadrez.